Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Chance de Gol. E no vídeo de hoje nós veremos a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos entrando na 15ª rodada da competição. E no vídeo de hoje nós veremos os placares dos jogos que estão acontecendo nessa semana, os jogos que estão atrasados, os próximos jogos da competição, a tabela de classificação da Série B atualizada até o momento e também algumas estatísticas sobre a competição, inclusive qual é o melhor mandante, qual é o melhor visitante. É um vídeo muito completo para vocês. Desde já sejam muito bem-vindos. Rapidamente eu te convido a deixar o like. É muito rápido, fácil e faz toda a diferença para que este vídeo seja encaminhado para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Caso não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E no dia de ontem, o Botafogo derrotou a equipe do CSA por 2-0, isso jogando em casa. Os gols foram de Marco Antônio Rosa no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos, e aos 8 minutos do segundo tempo, Diego Gonçalves ampliou e fechou o placar. O Botafogo deu 13 chutes, sendo que 4 deles foram ao gol. A equipe do CSA deu 7 chutes e 2 deles foram ao gol. O Botafogo teve 44% de posse de bola contra 56% do CSA. Botafogo cometeu 19 faltas, levou um amarelo e teve 2 escanteios a seu favor. CSA cometeu 22 faltas, levou 2 amarelos e teve 5 escanteios a seu favor. Com esse resultado, o Botafogo ultrapassou o rival na tabela de classificação da Série B. No dia de hoje, 7 horas da noite, o Avaí recebe a equipe do Remo. O Avaí que vem brigando cada vez mais forte pelo G4 e o Remo que está na parte intermediária da tabela. Vamos ver agora a tabela de classificação geral da Série B. Daqui a pouquinho eu trago quem é o melhor mandante, quem é o melhor visitante na competição e mais algumas estatísticas. Então fica com a gente até o final do vídeo porque é o vídeo mais completo da Série B. O líder até o momento é o Náutico, tem 30 pontos ganhos em 14 partidas. Segundo colocado, o Coritiba, 25 pontos em 13 jogos. Terceiro lugar vem o CRB, 24 pontos em 14 partidas. E o quarto colocado é o Goiás, 23 pontos também em 14 partidas. Se o campeonato terminasse hoje, essas 4 equipes estariam indo para a Série A. Quinto lugar está o Guarani, tem 23 pontos em 14 jogos. Sexto colocado, o Vasco da Gama, que vem de 5 jogos invicto, 22 pontos em 14 jogos. Sétimo colocado, o Avaí, 22 pontos em 13 partidas, ou seja, tem um jogo a menos, consegue entrar no G4 caso vença o jogo de hoje contra o Remo. Oitavo colocado, o Operário, 21 pontos em 14 partidas. Nono lugar, o Brusque, 20 pontos em 13 jogos, também possui um jogo a menos. Em décimo lugar está o Sampaio Corrêa, 20 pontos em 14 jogos. Sampaio Corrêa, que estreou muito bem na competição, vem a 5 jogos sem vencer. 11º, Botafogo, 19 pontos em 14 partidas. Vem se recuperando, teve 2 vitórias seguidas. 12º, CSA, 18 pontos em 14 jogos. 13º, equipe do Remo, 16 pontos em 13 jogos. 14º colocado, o Vila Nova, 15 pontos em 14 jogos. 15º, Vitória, 12 pontos em 14 jogos. 16º, Brasil de Pelotas, 12 pontos em 14 partidas realizadas. Na zona de rebaixamento, 17ª, Ponte Preta, com 12 pontos em 14 jogos. 18º, Londrina, 12 pontos em 14 jogos. 19º, Cruzeiro, 12 pontos em 14 jogos. E o Lanterninha, o Confiança, com 10 pontos em 14 partidas realizadas. Então, desde já, deixa aqui o seu palpite de quais equipes vão se classificar
para a Série A e quais serão os times rebaixados para a Série C da competição. Aqui, pessoal, algumas estatísticas. O time que teve o maior número de vitórias foi o Náutico, com 8 vitórias. O menor número de vitórias está o Brasil de Pelotas e a equipe do Confiança, Cruzeiro, Londrina, Ponte Preta e Vitória, com apenas 2 vitórias na competição. O time que mais perdeu foi o Confiança, 8 derrotas. O time que menos perdeu foi o Náutico, está invicto na competição. Melhor ataque é o Guarani de São Paulo, com 23 gols, juntamente com a equipe do Náutico. O pior ataque é a equipe do Vila Nova de Goiás, com apenas 7 gols marcados. A melhor defesa está o Goiás, tomou apenas 7 gols na competição. E a pior defesa é o Cruzeiro, com 23 gols sofridos até o momento. Tivemos no total 138 jogos no campeonato, sendo que o mandante venceu 59 vezes. Tivemos 33 empates, 33 vitórias dos visitantes e 46 empates. Ou seja, os mandantes estão levando a melhor na competição. A média de gols por jogo é de 2,10, total de 290 gols marcados, sendo que 163 gols foram marcados por mandantes e 127 por visitantes. O placar que mais aconteceu foi o 1-0. Esse placar se repetiu por 24 vezes. O outro placar mais ocorrido, 1-1. Tivemos 20 vezes esse placar. Terceiro lugar, 0-0, também 20 vezes. 2-1 ocorreu 18 vezes. E 1-0 para a equipe visitante ocorreu 12 vezes. E vamos ver aí quem que é o melhor mandante e o melhor visitante da competição. O Náutico realizou 8 jogos jogando em casa. Teve 5 vitórias e 3 empates, o total de 18 pontos. Aqui a média de pontos por jogo foi 2,25. O Coritiba ele fez 12 pontos jogando em casa, a média de 2 pontos por jogo. E o CRB é o melhor mandante da competição. Marcou a média de 2,33 pontos. Fez 6 partidas, teve 4 vitórias e 2 empates. Então o melhor mandante é o CRB, com a média de 2,33 pontos. Segundo lugar vem o Náutico, 2,25. Terceiro lugar vem o Vasco da Gama, com a média de 2 pontos por jogo, juntamente do Brusque. Um outro visitante que é muito forte é o Botafogo do Rio. Apesar de estar na 11ª colocação, tem a média de 2,17 pontos por jogo jogando em casa. Tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O pior mandante é o Londrina. Ele teve aqui 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas jogando em casa, média de 0,75 pontos por jogo, sendo mandante. Cruzeiro está muito mal, fez 1 ponto por jogo. O Vila Nova também 1 ponto por jogo. Na parte de cima da tabela, o Guarani é melhor visitante do que mandante. Fez 1,57 pontos por jogo, sendo mandante. E o melhor visitante é o Náutico. Fez 2 pontos por jogo, atuando fora de casa. Em segundo lugar está o Coritiba, 1,86. E em terceiro, o Guarani, 1,71. Então esses são os melhores visitantes. Em seguida vem o Avaí, com 1,67. O pior visitante é o Confiança. Marcou apenas 2 pontos jogando fora de casa, média de 0,30 pontos marcados por jogo. O segundo pior visitante é o Brasil de Pelotas, com 0,38. O terceiro pior é a Ponte Preta, com 0,43 pontos por jogo, atuando fora de casa. A próxima rodada começa na sexta-feira, 4 horas da tarde, nós temos Goiás e Operário. 8 da noite, o Coritiba recebe o Náutico. Jogo de gente grande, hein, galera? E sexta-feira, 9h30 da noite, o Cruzeiro recebe o Londrina. No sábado, 11 horas da manhã, Guarani recebe o Vila Nova. Sábado, 4h30 da tarde, o Vitória recebe o Avaí. Sábado, 7 horas da noite, Brasil de Pelotas recebe o Sampaio Corrêa. 9 horas da noite, o Botafogo recebe o Vasco da Gama e o Brusque recebe a equipe do Confiança.
Domingo, 6h15, o CRB recebe a Ponte Preta. E no domingo, no mesmo horário, 6h15, o Remo recebe a equipe do CSA, fechando a 15ª rodada da competição. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gosta desse tipo de assunto, já faça inscrição em nosso canal e ative o sino de notificações. Somos o canal mais completo de tabelas de todo o YouTube. Até a próxima e obrigado a todos!